pensar os estereótipos que estão envolvidos e que, de certa forma, vão endossar ao longo da nossa história e da nossa cultura a questão da violência doméstica e da violência contra as mulheres. Então, enfim, desde a própria sociabilidade diferenciada das mulheres e dos homens, né, desde a infância das meninas e dos meninos, e toda a diferença sexual que vai forjar uma diferença de gênero, e, por fim, uma desigualdade de gênero que muitas vezes vai confirmar e legitimar uma violência contra as mulheres, né? E isso também desde a infância. Então, através dessa sociabilidade diferenciada, as violências elas vão se expressar de forma diferenciada entre as violências entre os homens e entre as mulheres. Enfim, a sociabilidade dos homens, muitas vezes no âmbito privado, a maior parte das vezes, e a violência também vai ser nesse âmbito. Então, na maioria das vezes, os homens, em relação à violência, a questão maior vai ser a própria morte. Então, a mortalidade por violências é muito maior entre os homens, né, as mortes violentas no trânsito, enfim, os assassinatos, e entre as mulheres, a morbidade, que seria a cronicidade, né, dos problemas de saúde adquiridos a partir das violências ou das relações violências que elas vão se inserir muitas vezes a partir da infância, né? Então, essa também é a diferença por conta da própria sociabilidade diferente entre homens e mulheres, né? Então, a gente pode trazer vários exemplos, por exemplo, a cronicidade da violência que as mulheres sofrem ao longo da vida e as repercussões na sua saúde, a saúde sexual, a saúde reprodutiva, a saúde mental, a própria questão física, a repercussão à saúde dos seus filhos, né, quando têm filhos, enfim, pela própria questão de muitas vezes sofrer a violência durante a gestação ou das crianças estarem inseridas naquele ambiente da violência que ela vem sofrendo. E, como eu falei, as próprias reincidências, que são a cronificação da violência. Então, a violência contra a mulher ela vai ser mais crônica do que episódica. Então, trazendo também um histórico no Brasil do que há de serviços e legislação em relação aos atendimentos de violência ou das políticas públicas que atendem às violências contra as mulheres, é um debate que ele começa a se destacar, a ganhar um destaque a partir dos anos 70, os anos 80 aqui no Brasil, que é paralelamente também a discussão que ocorre no âmbito mundial também. Então, principalmente por conta de alguns casos que ocorreram no Brasil, de assassinatos, havia ainda a categoria da legítima defesa da honra, em função de prover ou legitimar um assassinato de uma mulher no âmbito conjugal. E aí, a partir desses momentos, os movimentos, desses eventos, né, os movimentos feministas e os movimentos de mulheres, eles começam a discutir e também no âmbito acadêmico, a produção de conhecimento em relação à violência contra as mulheres e transformar isso como uma demanda para o Estado. Né? Então, calculado em cima de casos registrados. Falando também, enquanto violência contra a mulher, os casos registrados em 2014, a maioria deles é do seu âmbito familiar, mas se estima que 67,2% dos casos ocorreram no âmbito familiar e no âmbito doméstico, então é muito grande. Então, de todos os casos notificados em 2014, cerca de 67% eram no ambiente doméstico. Então, evidenciando, mais uma vez, que a violência contra a mulher, ela ocorre no âmbito privado, no âmbito doméstico, com as pessoas com quem ela convive, as pessoas com quem ela conhece, está se relacionando, né? Já a pesquisa nacional de atenção à pesquisa nacional de saúde, que trabalhou com amostra domiciliar, ela não trabalhou com notificação, ela levantou que 3,1% das mulheres sofreram violência nos últimos 12 meses, por parte de conhecidos. Então, reafirmando que é muito crônico e teria acontecido recentemente também. Dos parceiros, do seu atual parceiro em 22,6% e do seu ex-parceiro em 12,5%. E aí a estimativa maior ali entre a faixa etária entre 18 e 29 anos, entre 24,9%. Então, evidenciando que se trata de um relacionamento conjugal e no contexto conjugal essa violência.
Outro dado bem importante também é que 71,9% desses casos ocorreram no domicílio da mulher, onde a mulher reside, onde ela mora. Seu espaço de descanso, enfim, de apoio, de porto seguro, enfim. E é onde ocorre naquela relação entre os familiares e o companheiro. E 15,9% em via pública. Certo? E também a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, ela traz um dado bem interessante, importante, alarmante, na verdade, que a violência sexual por conhecidos, ela ocorreu de 8 a 11 vezes, 8 a 11 vezes, no ano anterior, então, no intervalo de 12 meses, uma mulher sofreu violência sexual por conhecido, no caso, possivelmente num relacionamento, de 8 a 11 vezes, em 36,9%. Então, é uma estimativa bem alarmante. E muitas delas, pensando que esses dados são de pesquisa de amostra domiciliar, não são dados oficiais de registro, de notificação oficial, é uma evidência que elas não buscam atendimento em relação à violência sexual sofrida. Então, muitas dessas mulheres que sofrem violências no âmbito conjugal, inclusive a violência sexual, acabam não procurando os serviços com uma preocupação, um medo de não serem ouvidas ou compreendidas, atendidas na sua demanda. Os profissionais e os atendimentos de violência. Como é importante, né? Eu falo como profissional de saúde, eu atuo na área da saúde, mas pensando que todos os profissionais que se ocupam e de alguma maneira vão se ocupar ou atender situações de violência contra as mulheres, devem passar por orientações, capacitações já durante a sua graduação, ou mesmo no ingresso no mercado profissional, ou no local onde vai atuar, enfim, de maneira que tenha uma mínima discussão sobre gênero, desigualdade de gênero, violências de gênero, enfim, como isso é importante que tenha uma continuidade na nossa formação em relação a isso e discutir para não entrarmos na naturalização e legitimação e reprodução de estereótipos, né? Estereótipos e revitimização, enfim, responsabilização dessas pessoas em situação de violência. Sim, penso que ainda, mesmo dentro da saúde, que é o campo onde vão aparecer as demandas, muitas vezes é onde vai aparecer, é onde as pessoas vão conseguir contar, ou enfim, os profissionais vão identificar. Eu penso que ainda há muita dificuldade da equipe, dos profissionais de saúde, ainda na identificação, ou talvez da identificação e conseguir às vezes até conseguem identificar, mas há uma preocupação do que fazer com essa demanda. Então, eu vejo que como um ideal e necessário, embora as nossas políticas elas prevejam isso, que haja uma maior articulação intersetorial entre outros órgãos, outros serviços que não sejam da saúde, também dentro da saúde, seria importante os próprios serviços da saúde conversarem, porque há serviços que se ocupam da violência sexual e violência contra a mulher, mas, enfim, entre as outras políticas públicas, enfim, os serviços conversarem entre si, que a gente chama de intersetorialidade.